Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de circuitos 1 e nessa videoaula nós vamos falar o que são fontes de correntes. Até então, lá em eletricidade experimental, a gente viu o que são as fontes de tensão, que são fontes que contribuem com alguma tensão. Geralmente ela é simbolizada por esse símbolo daqui e ela tem algum valor. Por exemplo, essa fonte daqui, ó, ela está contribuindo com 12 volts. Aí, toda fonte de tensão acaba criando uma corrente. Então, beleza. Aí o diferencial, o que é o foco daqui? Uma fonte de tensão, ela tem uma tensão fixa e a corrente varia. A corrente, ela pode ser qualquer uma, contanto que a tensão seja doce, nesse caso aqui. Contanto que a tensão, ela seja fixa. Ela sempre vai ser doce. É isso que essa fonte daqui te garante. Qual que é a corrente? A gente não sabe. A gente tem que ver lá com base na resistência equivalente e tudo mais. Só que a gente sabe que a tensão dessa corrente é 12. Já uma fonte de corrente é o contrário. Ela é simbolizada por esse símbolo daqui, ó, uma bolinha e uma seta indicando para onde está a corrente, indicando o sentido da corrente e, obviamente, o valor da corrente, né? Igual aqui, ó. Isso aqui é uma fonte de corrente. O que ela está fazendo aqui? Contribuindo com 3 amperes. Qual que é a tensão disso aqui? A gente não sabe. A gente tem que descobrir a tensão dela com base na resistência equivalente e tudo mais. Só que ela te garante que o quê? Que há 3 amperes aqui. Que ela está contribuindo com 3 amperes. Está passando 3 amperes aqui. Isso é certeza. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Pegar um circuito simples em série e ver como que seria com uma fonte de corrente. Tipo aqui, ó. Um circuito simples. Tá todo mundo em série aqui. A gente tem o quê? Uma fonte de corrente que está contribuindo com 2 amperes e 3 resistores. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui? Geralmente, nesses circuitos, a gente tentava calcular a corrente, né? Só que a gente já tem a corrente aqui. Se ele tá com 2 amperes, quer dizer o quê? Que tá passando 2 amperes aqui. Beleza, então o que a gente tem que fazer aqui? A gente depende bastante do exercício, por exemplo. A gente poderia ser o quê? Calcular a tensão desse ponto daqui, ó. Se a gente quer calcular a tensão desse ponto daqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o ponto A. Como que a gente calcularia? Aí a gente tem que lembrar daquele vídeo lá de tensões em pontos. Que pra gente calcular, a gente faz o quê? A gente pode achar a tensão desse ponto daqui, ó. Achar a tensão, talvez, de todos os pontos e ir andando de pouco em pouco. Ou se não, a gente pode fazer algo parecido com isso aqui, ó. A tensão do ponto A nada mais é que o quê? A tensão do GND até o A. Por quê? Porque o GND aqui, o que ele tem a ver? O GND é o fio terra. Aqui a gente sabe que o quê? Tem 0 volts. Se aqui tem 0 volts, aqui tem quanto? Aqui eu não sei. Só que eu sei o quê? Que a corrente está passando nesse sentido daqui. Se a corrente está passando nesse sentido daqui, a tensão de um resistor sempre é contrária à corrente. Então, se a corrente está para cá, a tensão desse resistor daqui está para o sentido contrário. No caso, para esse sentido daqui. A mesma coisa para esse aqui, está contrária à corrente. Então, se a gente quer achar a tensão desse ponto daqui, ó, o que a gente pode fazer? Pegar o zero, somar com a tensão desse resistor e depois somar com a tensão do outro resistor. E a gente acha esse ponto A. Tranquilo, fácil. Então vamos ver aqui como que ficaria. Qual que é a tensão desse resistor daqui? Primeira lei de Ohm. Tensão sempre é corrente vezes resistência. Então, qual corrente é 2 e a resistência é 1? Aqui tem 2 volts. E esse aqui, mesma coisa. Tensão 2 vezes resistência, que é 3, dá 6. Então aqui tem 6 volts. Então tranquilo. Se aqui tem 0 volts, aqui a gente contribuiu com 2 volts. Então, nesse pontinho daqui, ó, tem 2 volts. E aqui pra cima, tem 6 volts a mais. Então, 2 mais 6, 8. Aqui tem 8 volts. A gente descobriu a voltagem desse ponto aqui, ó. Ah, mas esse aqui a gente consegue descobrir também. Vamos ver aqui, ó. A corrente aqui, ó, tá para esse sentido daqui, ó. Por que tá para esse sentido? Porque cadê que é a setinha, ó? A setinha falou que aqui é uma fonte de corrente e a corrente tá para cima. Então, tranquilo. Então, se a corrente tá para cá, a tensão de um resistor é sempre contra a corrente. Então, a tensão dele tá para cá. Se a tensão dele tá para cá, qual que é a tensão dele? 2 vezes 2, 4. 4 volts. Então eu sei que daqui para cá, olha, daqui para cá aumenta 4 volts. Se aqui tem 8, então aqui tem 12 volts. Aí ó, tranquilo. Agora pensa comigo. Embaixo da fonte de corrente tem 0 volts. Em cima tem 12 volts. O que isso significa? Que essa fonte aqui, ó, de corrente, ela tem a tensão de 12 volts. Aí ó, a gente descobriu a voltagem dessa fonte de corrente. Aí se eu não quisesse descobrir assim, ó, fosse outra coisa, eu quisesse descobrir de outra forma. Eu não quero ter que ficar fazendo isso aqui. Você pode descobrir de outra forma também. É só calcular a resistência equivalente do circuito inteiro e a partir disso a gente descobre a tensão dessa fonte daqui. Vamos ver na prática como que ficaria isso. Bom, aqui ó, primeiro, vamos ver, todo mundo está em série, então para a gente achar a resistência equivalente, basta a gente somar todo mundo. Então 2 mais 3 mais 1 vai dar 6, a resistência equivalente é 6. Tranquilo, então olha aqui ó, se a resistência equivalente é 6
e a corrente da fonte de corrente é 2 amperes, então multiplicando 2 com 6, a gente vai ter o quê? A tensão da fonte de corrente. 6 vezes 2, 12. A gente chegou no mesmo 12. Olha que beleza. E assim que a gente mexe com fonte de corrente. Se fosse para circuitos em paralelo, funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. Fonte de tensão e fonte de corrente são bem semelhantes. A única diferença é o que é constante e o que é variável. Na fonte de tensão, a tensão é constante, é sempre uma tensão específica. Na fonte de corrente, é sempre uma corrente específica. É basicamente só isso que muda. A forma de trabalhar que a gente vai mexer é tudo da mesma forma. O que muda também seria o que a gente teria que descobrir, né? Se a gente só soubesse que aqui, ó, vamos supor que aqui, ao invés de uma fonte de corrente, tem uma fonte de tensão. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente tem que descobrir qual que é a corrente. Qual que é a corrente que essa fonte daqui está contribuindo. Já ao contrário, a fonte de corrente, a gente já sabe a corrente. Então falta a gente descobrir quem? A tensão. É só isso. A única coisa que muda é o que a gente tem que descobrir. Dependendo do exercício, vai ficar mais fácil ou mais difícil com uma fonte ou com a outra, mas a forma de trabalhar é literalmente a mesma. Essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo, porque a partir de agora a gente vai passar a usar bastante fonte de corrente. Qualquer dúvida, pode ter nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo, e até a próxima videoaula.